meus amores, tudo bem? A tia tava morrendo de saudade de gravar pra vocês. Tô doida pra gente se encontrar no Zoom também daqui a pouco. Então, mas vamos começar a aula, né? Já aproveitamos as férias, eu descansei bastante. Espero que vocês também tenham descansado e estejam com saudade de estudar. Hoje é aula de geometria, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos usar o livro didático volume 3, ok? No capítulo 10. Eu quero que vocês façam uma leitura da página 60 até a página 67, ok? E as atividades, os exercícios vão ser da página 68 até 69. Então pega o livro, abre aí na página 60 e vai acompanhando conforme a tia for falando, ok? Então vamos lá. O que significa medir? Então tem aqui a definição. Medir significa comparar uma grandeza com outra. Para estabelecer essa comparação, é necessário utilizar uma unidade de medida padrão. Então, a gente precisa comparar uma grandeza com a outra. O que é comparar uma grandeza com a outra? O que são grandezas? Então, aqui a tia colocou algumas grandezas para vocês. Comprimento, tempo, massa, capacidade, área, volume, temperatura. Então, por exemplo, comprimento. A gente pode, o comprimento, por exemplo, a nossa altura em metros. Alguma foto, por exemplo, que são centímetros, que a gente vai usar para medir. O tempo, hora, dias, minutos, tá bom? Massa, quilo. Eu ganhei muitos quilos aí na quarentena. Quando as aulas voltarem, vocês vão ver. Gramas. Capacidade. A gente está falando capacidade, por exemplo, litro, mililitro, que é ml. Se vocês olharem, por exemplo, um vidro de shampoo, tem lá ml, tá? A área, a gente está falando de metro quadrado ou centímetro quadrado, tá? Volume, no volume já são 3 medidas, então ao invés de ao quadrado, vai ser metro cúbico, centímetro cúbico, tá? E temperatura, por exemplo, graus Celsius, os Fahrenheit, que é o que é usado lá nos Estados Unidos, em alguns outros países também, mas acho que Estados Unidos é Fahrenheit. Fahrenheit, acho que é assim que fala. Tem outro também, gente, qual é o nome? Esqueci. Esqueci. Pergunta para Maicon, que Maicon sabe. Vamos lá. Instrumentos para medir grandezas. Lembra que a tia falou que é comparar uma grandeza com a outra? Então, quando a gente compara, por exemplo, uma fita métrica. Quando a gente quer medir, por exemplo, o nosso braço. Vamos lá, os meninos estão aí malhando. As meninas também, né? Mas enfim, vamos lá, malhar. Eu não tô malhando não, mas vamos malhar. E a gente precisa medir o nosso book. Então, quando a gente está no primeiro dia da academia, eles pegam uma fitinha métrica dessa, mede assim, aí depois de um tempo a gente vai medir se está aumentando, o músculo está aumentando, enfim. Medir a cintura e tal. A régua a gente mede, quando tem que medir alguma coisa menor, a gente usa uma régua. Aqui é uma trena. Trena é muito usada em construção, para medir as coisas de obra. Aqui, ó, para medir tempo. Relógio, o cronômetro, o despertador, calendário, que a gente, né, conta os dias, semanas, meses. Para medir massa, que é uma balança, essa balança é muito usada para bebezinho, assim, quando nasce, é nessa balança assim que eles pesam. Aqui, ó, uma balança para medir coisa de cozinha, de comida. Quem faz dieta, principalmente, que tem que pesar tudo, né? Quantos gramas eu posso comer de arroz? Então, usa essas balancinhas e essa balança que a gente muito vê em mercado, tá? Então, vamos lá. Medidas de comprimento. A unidade fundamental para medir comprimento é o metro, tá? É o que é mais utilizado para medir um comprimento, tá? É o metro, cujo símbolo é a letra M. Em razão de existirem medidas muito grandes ou muito pequenas, foram criados os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, vem cá. Aqui a gente vê, ó, aqui no meio... Opa, cadê minha canetinha? Cadê, gente? Problemas técnicos, achei. Aqui a gente vê, ó, que tá no meio aqui, o metro, que é a unidade fundamental, como tá escrito aqui, ó. Unidade fundamental é o metro, tá? E quem tá aqui, ó,
são os múltiplos, porque são medidas maiores do que metros. Então, aqui a gente chama de múltiplos. E aqui são medidas menores do que metros. Nós chamamos de submúltiplos. Tá? Isso, provavelmente vocês viram lá no 4º ano, no 5º ano, mas a gente vai rever aqui para vocês lembrarem, tá? Então, aqui, quilômetro. Normalmente, quando a gente fala a distância de uma cidade para outra, a gente fala em quilômetros, tá? Centímetros, né? A régua de vocês aí, por exemplo, tem 20 centímetros, 30 centímetros, tá? Isso aqui a gente está falando de comprimento. Então, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E depois, quando a gente vê outros tipos de medidas, quando for litro, quando for grama, vai ter esse início, esse prefixozinho de quilo é igual, né? Quilograma, hectograma, mas enfim. É interessante que vocês consigam lembrar dessa ordem aí, tá? No meio é o metro, aí vai ter pra cá, né? Antes do metro tem o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Então, lembra desse início. Se vocês pelo menos lembrarem, ó, das siglazinhas, já é uma coisa. E depois, ó, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Vamos lá. Na página 65 aí do livro, se vocês puderem abrir, tem essa situação 1. Eu acho que é Carla o nome da pessoa, eu não tenho certeza. Eu não escrevi a história inteira aqui, mas fala que da casa dela até a escola tem 4,8 quilômetros de distância. E ela faz 500 metros a pé e o restante de ônibus. E quer saber quantos quilômetros, então, ela vai andar de ônibus. Então, percebe que basta eu pegar a distância total da casa até a escola, diminuir a quantidade que ela faz a pé, eu vou descobrir a quantidade que ela faz de ônibus. Só que aqui está em quilômetro e aqui está em metro. Então, como que eu vou saber, como que eu posso fazer essa conta? Eu não posso simplesmente pegar 4,8 menos 500. Eu tenho que transformar esse metro aqui em quilômetro, tá? Então, ó, o metro, ele tá aqui. Eu vou ensinar duas formas de vocês fazerem, tá? Por exemplo, o metro, ele tá aqui. Então, a gente não vai utilizar esses aqui. A gente tem que parar no metro. Então, ó, eu vou pegar cada algarismo do 500 e vou colocar aqui, ó, na direção de cada quadrinho desse. Tá? Então, ó, percebam que eu comecei de trás para frente e terminando aqui no metro. Não pode passar para o decímetro, porque, ó, é metro, tá? E eu quero transformar ele em quilômetro. Então, eu tenho que vir aqui no quilômetro, que é onde eu tenho que transformar, não tem nada. O que eu faço quando não tem nada? Eu coloco um zero, e aí eu olho, ficou 0,500, o número, né? Então, quando tá assim, eu tenho que pegar e botar uma vírgula. Então, virou 0,5 quilômetros. Tia, esses dois zeros aqui. Não vai fazer diferença escrever 0,500 quilômetros. 0,500, 0,5 é a mesma coisa, tá? Então, essa é uma forma de fazer. Então, eu já sei que 500 metros é a mesma coisa do que 0,5 quilômetros. Agora, eu consigo descobrir quantos quilômetros ela andou de ônibus. Eu vou fazer, então, quantos quilômetros era a distância total, diminuo 0,5, ó, perceba que eu botei vírgula debaixo de vírgula, e aí eu vou descobrir quanto que ela vai fazer de ônibus. Então, ó, 8 menos 5, 3, 4 menos 0, 4. Então, de ônibus, ela vai fazer 4,3 quilômetros, tá? Vou explicar de outra forma. Ó, agora eu quero transformar centímetros para metros e metros para centímetros. Vou explicar que outra forma que é essa. Toda vez que eu tiver que passar daqui para cá, todas as casinhas, tá? Aqui tudo. Cada vez, cada casinha que eu tiver que andar da esquerda para a direita, eu vou ter que fazer o quê?
multiplicar por 10. Agora, toda vez que eu tiver que andar da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó, da história do... Onde voltei. Aqui, ó, na história aqui do 500 metros, ok? Ó, o 500 metros, deixa eu apagar, senão não vai dar. Não quer apagar? Ah, apagou. Então, olha só, no 500 metros, tava aqui, né? Eu queria chegar onde? Lá no quilômetro, ó. Eu queria vir daqui para cá. Então, ó, eu tinha que dividir por 100, por 10, uma. Depois dividir por 10 de novo. E depois dividir por 10 de novo. Então, ó, eu precisava dividir 500 por 10. 500 dividido por 10 vai dar 50. Então, ó, dividi uma vez. Tinha que dividir por 10 de novo, que vai dar 5. Dividir outra vez. E depois dividir por 10 de novo, e aí vai dar o 0,5. Tá? Então, essa é outra forma de se fazer. Cadê? Vamos para lá. Então, vamos aqui, ó. A gente já sabe que se for do múltiplo até o submúltiplo, a gente tem que ir multiplicando a cada casinha. E se for do submúltiplo em direção ao múltiplo, a gente tem que dividir. Então, aqui eu tenho, ó, 6 centímetros, eu quero transformar em metro. Então, eu tô aqui e quero chegar aqui. Ou seja, ó, eu vou estar andando pro lado de cá. Deixa eu só apagar, porque senão vai ficar muita coisa rabiscada. Pronto. Então, eu quero andar daqui, né, do centímetro até o metro. Então, eu vou ter que dividir, ó, duas vezes, são duas casinhas de distância, ó, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro. Então, são duas vezes. Então, eu preciso pegar o 6, eu tenho que dividir por 10, que vai dar 0,6, e depois dividir por 10 de novo, que vai dar 0,06. Isso aqui vão ser metros. Então, significa que 6 centímetros é a mesma coisa do que 0,06 metros, tá? Fiquem calmos que eu ainda vou ensinar um macete para vocês fazerem isso sem ter que armar conta. A tia tá fazendo aqui de cabeça, né? Não tô explicando como faz a divisão, porque teoricamente vocês já deveriam saber. Mas a tia vai explicar também sem fazer conta. Agora, aqui tá assim, ó, transformar 2,9 metros para centímetros, tá? Então, agora de metro, eu vou passar para centímetro. Então, perceba que daqui, ó, vai ter que vir duas vezes para cá. Então, quando a gente está andando para cá, ó, a gente tem que multiplicar por 10. Então, eu vou pegar 2,9 vezes 10 uma vez, vai dar 29, vezes 10 de novo, que vai dar 290. Significa que 2,9 metros é a mesma coisa do que 290 centímetros. Então, vamos lá. Olha só, a dica que a tia vai dar para vocês para multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1000, milhão e assim por diante. Toda vez que a gente estiver multiplicando, a gente vai acrescentar zeros ou andar a vírgula para a direita. E todas as vezes que a gente estiver dividindo, a gente vai andar a vírgula para a esquerda. Como isso, tia? Explica melhor. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui 2,5 metros e eu queira transformar isso para milímetros, tá? Então, ó, percebam que metro tá aqui e milímetro tá aqui. Então, ó, eu tenho que multiplicar por 10. 1, 2, 3 vezes, tá? Eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10, tá?
Lembra que a gente aprendeu isso na potenciação? Ó, vezes 10 vezes 10 vezes 10 é a mesma coisa do que 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. E aí, ó, lembra que o expoente é a quantidade de zeros que tem no resultado, ó? Então, aqui, ó, na verdade, eu vou estar multiplicando por quanto? Por 1000. E aí, ó, olha a dica que a tia deu aqui. 2,5 metros para eu transformar em milímetros, eu vou ter que multiplicar isso por 1000. Então, ó, 2,5 vezes 1000, sem precisar armar conta, como é que vai ficar? A nossa vírgula vai ter que andar 3 vezes, porque tem, ó, 1, 2, 3 zeros. Vai andar, ó, para a direita por 3 vezes. Então, a vírgula, ela estava aqui. Deixa eu escrever, ó, o 25. A vírgula estava aqui, né? Ela vai ter que andar 1, 2, 3 vezes, ok? Então, aqui, ó, nesses buraquinhos, eu acrescento 0. Então, significa que isso virou o quê? 2.500 milímetros, tá? Então, de 2,5 metros para milímetros, vai ser 2.500 milímetros. Agora, se fosse uma divisão, vamos fazer outro caso aqui. Deixa eu apagar. Digamos que a gente tivesse que transformar 58 centímetros em metros, tá? Então, ó, eu tô aqui e preciso chegar aqui. Eu vou ter que andar para cá, ou seja, eu vou ter que dividir, ó, 2 vezes. Então, eu vou ter que dividir por 10 e dividir por 10. Percebam que dividir por 10 e depois dividir por 10, lembra que o que a tia falou, ó, vai ser a potência de 10, que é 100. 10 ao quadrado é 100. Então, eu vou dividir por 100. Pode dividir por 10 e depois dividir por 10, como pode dividir por 100 direto. Cuidado que não é dividir por 20. Ah, 10 mais 10 é 20. Não é isso, tá? É dividir por 10 e depois dividir por 10. Ou dividir por 100 de uma vez. Vamos lá, dividir por 10 e depois dividir por 10. Vou apagar aqui que senão não tem espaço. Ó, dividir por 10 e dividir por 10 de novo. Então, ó, 58. Eu tenho que dividir 58 dividido por 10. Tia, não tem vírgula. Como que a gente faz? Todo número inteiro, a vírgula é depois dele. Ela fica meio que invisível. Quando o número é inteiro, a gente não precisa colocar. Então, quando eu tô, ó, andando uma vez, então, ó, uma vez. Então, ficou 5,8. A vírgula que estava aqui, ela andou uma vez para cá, tá? Então, ficou 5,8. Lembra que a gente tem que dividir por 10 uma, duas. Então, eu tenho que dividir por 10 de novo, tá? Então, só escrever aqui, ó. A vírgula estava aqui. Eu tenho que dividir por 10 de novo. Então, a vírgula tem que andar para cá de novo. Então, eu vou botar a vírgula. Percebe que essa vírgula só é invisível se for depois no número. Aqui, por exemplo, ó, 10, 54, uma vírgula aqui. Eu não posso deixar uma vírgula invisível aqui. Para a vírgula estar antes do número, aí eu tenho que acrescentar um zero. Então, é isso que vai acontecer aqui. A gente acrescenta um zero. Fica 0,58, tá? Eu apresentei as duas formas de fazer para vocês não terem que armar conta. É apenas andar a vírgula. Agora, se o número não tiver vírgula, vocês só vão acrescentar zeros. Por exemplo, na multiplicação, deixa eu apagar tudo. Apaguei, ótimo assim. Por exemplo, tá em 9 quilômetros. Eu quero transformar para decâmetros. Então, ó, vai multiplicar por 10 e multiplicar por 10 duas vezes, tá? Então, ó, 9 vezes 10
Então, quando eu estou multiplicando 9 vezes 10, não tem vírgula nenhuma. Na multiplicação, basta acrescentar um zero. Se fosse vezes 100, acrescentava 2 zeros. Se fosse vezes 1000, acrescentava 3 zeros, tá? E, ó, multipliquei uma vez e tem que multiplicar outra. Fica 900. Ok? Então, vamos prosseguir. Vamos falar sobre perímetro. Perímetro de um polígono é a soma das medidas de seus lados. Então, nós temos aqui um polígono que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, qual é o perímetro desse polígono? Nós temos que somar todas essas 6 medidas ali. Então, aqui em cima, ó, nós temos 2 mais, aqui, ó, 5. Aqui embaixo, não escrevi, mas reparem o seguinte, daqui até aqui são 2 centímetros, ó, que é a mesma coisa daqui até aqui. Então, tem 2 centímetros. E, ó, daqui até aqui tá dizendo que são 4. Então, daqui até aqui também são 4. Então, ó, se eu tô daqui até aqui 2 e daqui até aqui 4, então são 6, certo? Então, 6 aqui embaixo, mais, ó, aqui 4, mais, aqui também tem 4. Olha aqui, aqui não tem, mas repara só, tudo isso aqui são 5. Daqui até aqui são 4. Daqui até aqui, ó, é exatamente esse tanto que falta para a gente chegar nesse 5. Então, ó, 5 menos 4, né? 4 até chegar a 5, tá faltando 1. Então, mais 1. Então, basta a gente somar isso tudo, a gente tem o perímetro. Então, o perímetro desse polígono é, ó, 2 mais 5, 7. 7 com 6, 13. 13 com mais 4 é 17. 17 com mais 4, 21. Com mais 1, 22. Então, o perímetro desse polígono são 22 centímetros. Joia? E, finalizando agora, só lembrando para vocês que os exercícios estão na página 68 e 69, tá bom? Nós vamos corrigir no Zoom. Não deixem de fazer e mandem foto para a tia. Até daqui a pouco.